Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para esse primeiro vídeo, do Sermão do Monte que eu havia prometido a vocês. Pois é, queridos, iremos hoje trazer essa mensagem maravilhosa, o que Jesus Cristo quer dizer para mim e para você, Você que é crente, você que é cristão, você que vive verdadeiramente a palavra de Deus, como que você entende, este Sermão do Monte e que nós iremos trazer aqui hoje esta mensagem. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui levando a mensagem até você, mas antes de você ser edificado, o primeiro a ser edificado sou eu, que leio a palavra, que estudo a palavra, para levar até você de uma forma mais fácil de entendimento. Amém? Então, agradeço a Deus por esta oportunidade, por este momento, e que Ele ainda me dê mais saúde para poder continuar levar a palavra dele até vocês, até aqueles que precisam, de ouvir. Amém? Muito bem. O texto que eu vou ler então do Sermão do Monte é Mateus 5, de 1 a 11. Aqui na verdade ele está mostrando para mim e para você, mostrando para aquele povo, para aquela multidão, que ali ele já estava desenvolvendo um perfil do verdadeiro cristão. Para que você seja um verdadeiro cristão, ele estava mostrando ali que era preciso e necessário viver as bem-aventuranças e as suas características, que formam o perfil do verdadeiro cristão. Amém? Vamos ler então a palavra que diz assim para nós. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11 e último. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Maravilhosa palavra de Deus, Aqui Jesus quer falar muita coisa para nós, irmãos, muita coisa. Ele mostra para nós qual é o significado das bem-aventuranças, que na verdade, se você for traduzir para o português, é abençoado e feliz, e muito feliz as bem-aventuranças. Jesus então sobe ao monte, para ensinar, para pregar, e este discurso dele foi um dos maiores, de um valor extraordinário para aquela multidão e para nós nos dias de hoje, porque até hoje, por ter escrito a palavra, ser impresso, nós hoje estamos aqui meditando, estudando e soubemos e ficamos sabendo o que aconteceu naquela época, Então esse Sermão do Monte, na verdade, ele é para o cristão verdadeiro, Ele na verdade está montando um perfil, do verdadeiro cristão, através das bem-aventuranças e das características das bem-aventuranças, porque é preciso, para que sejamos um cristão autêntico e verdadeiro, que vivamos as verdades da palavra, que vivamos o que ele colocou aqui para nós em Mateus 5, de 1 a 11, que são as bem-aventuranças, E estas bem-aventuranças e suas características, na verdade, é uma constituição do reino. Ele deixou esta constituição do reino, a base para nós, o que sustenta o verdadeiro cristão, E sem dúvida, o programa também de governo do seu reino,
Deus deixa aqui um programa maravilhoso, que é as bem-aventuranças e as suas características, né? É muito importante nós meditarmos nesta palavra, meditarmos na verdadeira palavra de Deus e sabermos entender e sabermos que esta mensagem é uma mensagem importante para todos nós, né? O reino de Deus chegou, né? E é chegado, e junto com o reino de Deus chega o rei, que é Jesus Cristo, né? E depois que chega o reino, que chega Jesus Cristo, que é o rei, chega também a lei do reino, que é esta constituição do reino, que é as bem-aventuranças, para a formação e o perfil do verdadeiro crente, né? O Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, né? Quer dizer para nós ventura sublime, né? Do alto, estado completo de felicidade, né? A bem-aventuranças também destacam as bênçãos, né? Maravilhosas que Deus prometeu, que foram prometidas para todos nós, né? De vivermos a verdadeira bênção, se desenvolvermos, né? Se fizermos por onde, se perseverarmos, né? Dentro das características, né? De retidão, né? Das bem-aventuranças. Então é muito importante essa bem-aventurança. Alguns capítulos atrás de Mateus aqui, né? Alguns capítulos atrás, João Batista, ele anuncia, né? Que o reino de Deus é chegado, né? João Batista então dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado, né? Mas para que eu entre nesse reino, para que eu faça parte deste reino, é preciso, queridos irmãos, ter e passar pelo arrependimento. Porque só entramos no reino de Deus se nós nos arrependermos, não é? O que é arrependimento? Existe uma palavra grega que chama-se metanoia, transformação, mudança de mente. Eu tenho que tirar tudo aquilo que é velho de mim, do velho homem, e colocar tudo que é novo, né? Para ser o novo homem na presença de Deus. É ter Deus em você, é mudar, é transformar, é ser um novo homem. Por isso é preciso passar por esta metanoia, por essa transformação de vida, não é? Ela começa na nossa mente, no nosso interior, e depois começa a se manifestar também externamente através de nossas atitudes, de nossas ações, né? Todos que se arrependem passa por essa metanoia, passa por essa transformação e evidentemente entra no reino, né? No reino de Deus. Este reino de Deus que não é físico e nem é natural, mas é um reino sobrenatural, é um reino espiritual, queridos irmãos. Como saber então? Como saber se sou cidadão deste reino, né? Se ingressei verdadeiramente neste reino, né? Como saber? Você vai dizer que, eu entrei, eu faço parte de uma congregação aí, Assembleia de Deus, eu faço parte da Batista, enfim, eu sou batizado, eu fiz profissão de fé, porque também falo em línguas, né? Falo em línguas estranhas. Não é por isso, não é por isso. Qual é então a evidência verdadeira que você sabe se é cidadão do reino de Deus? Qual é esta evidência? Pois é, irmãos, é porque você passou pela metanoia, pela transformação, né? Você é um novo homem, você se transformou através da graça de Deus, não por seus méritos próprios, porque nós não temos essa capacidade, mas porque Deus é misericordioso, porque Deus derrama esta graça na transformação da nossa mente, né? A metanoia também, ela excede e transcende, né, a religião e a liturgia. E é uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, da mente e de dentro para fora, né? Os votos que fazemos com Deus, na verdade, né, irmãos, é uma obra sobrenatural, porque toda uma ação de Deus em nossas vidas, né, dada por Deus. Não são porque nós somos capazes. Na verdade, nós não somos capazes de nada.
é porque Deus nos ama, é porque Deus nos transforma, é porque Deus coloca em nós, através da sua graça, o poder dele agindo em nós. Sabe, irmãos? Por isso conseguimos essa transformação, esta metanoia, né? Isso é uma evidência, né, muito importante, que sei se estou no reino de Deus, né? E é vivendo, na verdade, e porque passei por transformação, por essa metanoia, eu então faço parte do reino de Deus. Mas para fazer parte do reino de Deus, é preciso você voltar e ler Mateus 5, de 1 a 11, que é as bem-aventuranças, não é? Esta é a grande verdade, que se você for traduzir bem-aventuranças na nossa língua portuguesa, é abençoado e feliz, e muito feliz. Então, todos aqueles que buscam na presença de Deus, que se diz cristão, né, que se diz crente, ele tem que viver feliz, ele tem que viver alegre, porque ele é abençoado por Deus se ele vive as bem-aventuranças, se ele vive essas características da bem-aventurança, que são 8. Amém? Irmãos, é importante essas bem-aventuranças, né, dentro das características do verdadeiro crente, né? As bem-aventuranças traz para nós as características do verdadeiro crente. Nós aqui na frente iremos ver que características são essas, amém? O crente, na verdade, ele não deve somente buscá-las, né? As bem-aventuranças, mas na verdade, o crente verdadeiro, o crente que é crente, o crente que foi transformado, o crente que passou por metanoia, que houve mudança de mente, mudança de dentro do seu interior, uma nova criatura, um novo homem, ele verdadeiramente, irmãos, ele tem que ter as bem-aventuranças, ele tem que ter essas 8 características da bem-aventuranças, né? Se ele não vive as bem-aventuranças, se ele não tem essas características em si, né, é porque ainda ele não passou por uma transformação verdadeira. E que tem muito crente que ainda precisa buscar viver nesta bem-aventurança, nessas características, mas tem que passar antes pela verdadeira transformação, pela metanoia verdadeira, né? Que são 8, né? Na verdade, são 8 bem-aventuranças e são 8 características do crente verdadeiro. Esta, irmão, é a grande mensagem que Jesus está trazendo aqui neste monte, para esta multidão e para mim, para você, para todos nós, e para o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, né? Nós muitas vezes falamos que somos crentes, que somos cristãos, mas não vivemos, na verdade, estas características, né? E muitas das vezes eu digo, eu tenho uma característica dessa, o outro diz, eu tenho 2, o outro diz, eu tenho 3, o outro diz, eu tenho 5, eu tenho uma, eu não tenho nenhuma. Não, irmãos, não é para ter uma, não é para ter nenhuma. Na verdade, todo crente, todo, sem exceção, deve possuir, deve ter em si as 8 características e as 8 bem-aventuranças, porque elas são as bem-aventuranças e suas características que formam o seu perfil do verdadeiro cristão, do meu perfil do verdadeiro cristão que eu tenho que ser, né? Nós muitas vezes nos enganamos a nós mesmos. Nós precisamos, irmãos, de viver verdadeiramente a palavra de Deus, de viver o que Jesus disse nesse monte, não é? Para que nós tomássemos posse, para que nós vivêssemos verdadeiramente essas bem-aventuranças e essas características. Não adianta, não existe eu dizer que sou manso, mas não sou pobre em espírito, mas que sou pobre em espírito, mas que não sou misericordioso. Não adianta, irmãos. Não existe meio crente. Você tem que ser crente completo. E o crente completo, irmãos, ele não é impossível, não. É possível para mim e é possível para você. Jesus deixou para nós, queridos irmãos, para que nós pudéssemos viver, né? Não é difícil. Realmente não é difícil, né?
As bem-aventuranças também, queridos irmãos, traçam o perfil verdadeiro do crente. Você tem que entender isso. Depois nós vamos ver uma a uma e você vai ver que é importante. Se você viver todas elas, você vai ver que você foi transformado, você vai ser uma outra pessoa, uma nova criatura diante de Deus. O seu modo de olhar a palavra, o seu modo de pensar, o seu modo de orar, o seu modo de olhar para o próximo, a sua compaixão, tudo muda, tudo muda. Tudo muda, porque é Deus em primeiro lugar, não é? É Deus em primeiro lugar, sabe, irmãos? Você quer saber, né, se é crente ou não? Viva as bem-aventuranças, pois elas são o teste, né, meu, teste seu, que valida a nossa conversão verdadeira, a nossa metanoia, a nossa transformação. E na verdade, queridos irmãos, está faltando este verdadeiro transformado, está faltando esse verdadeiro cristão na igreja de Cristo hoje, né? Falta regeneração, né? Falta o novo nascimento verdadeiro, né? Tem igrejas demais, né? Tem crentes demais, né? Irmãos, o que eu quero dizer que tem crentes demais, igrejas demais, é porque é apenas para cumprir uma sociedade, que são poucos os crentes que sofreram verdadeiramente transformação, metanoia. Muitos cumprem por parte social, sabe, irmãos? Por isto é que diz a palavra de Deus que muitos se esfriariam, né? E que haveria muitos falsos profetas também, né, colaborando para que você não seja um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão transformado. Amém? Muito bem. Tem muitos cultos, irmãos. É culto de manhã, depois do almoço, de tarde, na hora do café da tarde e à noite. É muito culto e poucos são, irmãos, aqueles, né, que cumprem verdadeiramente a palavra de Deus, que vive verdadeiramente na prática da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui as 8 bem-aventuranças. Vamos ver o que exige de nós, que é necessário que nós vivamos, que nós perseveremos na presença de Deus para vivermos, não é? Para que Ele dê a graça de conseguirmos viver, né, as bem-aventuranças, né? Não vemos mais, irmãos, não vemos crente verdadeiro, aquele que pulsa o sangue na veia, na presença de Deus, que quer estar na presença de Deus verdadeiramente. Aquele crente que vive as bem-aventuranças, que vive as características da bem-aventurança. Aquele que chora, que ama por estar na presença de Deus. Aquele que quando você fala em Deus você chora. Aquele que quando você lê uma palavra você chora. Está faltando esse crente, aquele crente que ainda não foi transformado, que não passou por esta metanoia. Sabe, irmãos? Saiba que o verdadeiro crente é considerado louco, é considerado fora da terra, né? Mas a verdade é que as bem-aventuranças mostram para nós, né? Mostra que não somos deste mundo, mostra que não somos deste mundo, que somos alienígenas, que somos de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós buscamos as coisas do alto. E na verdade quem vive as bem-aventuranças, vive as características da bem-aventurança, vive com Deus. E quem vive com Deus jamais vai viver nas coisas dessa terra. Sabe? Então você vai ser diferente. As pessoas que te olham veem que você é uma pessoa diferente, que você é completamente diferente, que você vive para eles no mundo da lua, mas para nós vivemos na presença de Deus e faz a diferença. É isto que precisamos buscar, queridos irmãos. É isso que precisamos buscar. Mas, irmãos, você conversa com alguns crentes aí e muitas vezes você fica decepcionado, né? Porque você vê nele, através das respostas, através do bate-papo, como falta ainda ele viver na presença de Deus.
como ele falta passar para o outro o Cristo que deveria estar nele. Assim como Paulo diz, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isto que está dizendo aqui no Sermão do Monte. Cristo tem que viver em nós. Por isso precisamos buscar viver estas bem-aventuranças, viver as características da bem-aventurança. Sabe, irmãos? Falta a prática, na verdade, da bem-aventurança e das características, né? A experiência que eu passei há muitos anos atrás, irmãos, com minha mãe levava a gente para a igreja, eu era pequenininho, e a gente via o fervor daqueles crentes, né? O fervor deles estarem, a alegria deles falarem de Deus, nos bate-papos que tinha antes do culto, a alegria de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Não existia o tomar conta da vida do outro. A gente via que eles viviam de verdade Jesus Cristo, sabe? Toda conversa, todo bate-papo era com alegria, era com clareza e trazia aquilo uma calma de espírito para todos nós. Isso falta hoje no crente de hoje. O crente de hoje é um crente que está ali fazendo só parte da sociedade, né? Marcando o seu território, para dizer para o outro que ele é crente, mas na verdade ele ainda não sofreu transformação. Por isso, queridos irmãos, se você ainda não sofreu transformação, é possível. Creia, peça a Deus, ore, busque, que você será transformado de verdade. E assim verá que não é difícil viver na presença de Deus. Amém? Muito bem. Irmãos, hoje não se vive a vida com Deus mais, né? De verdade. Vivemos uma falsa vida com Deus, né? Esse Deus que nós buscamos e vivemos, muitos dos cristãos, são um Deus fictício. É um Deus que está lá dentro das quatro paredes, né? Quando você sai, ele fica lá, né? E que Deus diz para nós? Que jamais habitou e habitará em tendas feitas por mãos de homens, não é? Ele habita em nós, porque nós fomos feitos pela mão do olheiro, pela mão do Senhor. Amém? É necessário que você viva Deus 24 horas. Sabe, irmãos? Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aqui, Jesus está dizendo para ele que é necessário que ele tenha um nascimento do alto, um nascimento da origem, que é Deus. É preciso tirar o velho homem, né? E colocar o novo homem, mas vestir-se de Deus, vestir-se de Jesus Cristo, passar por essa transformação, por essa metanoia. Aí você vai viver na origem, nas coisas do alto, junto com o Pai do céu, junto com Jesus Cristo. Em 2 Pedro 1,4 também, diz para nós a respeito do novo nascimento, mas como nova natureza, né? Que seria a regeneração, que é esta metanoia, essa transformação que regenera o homem para estar na presença de Deus, valorizando Jesus, a sua morte de cruz, que levou os nossos pecados e nos dá de graça a vida eterna. E para isso é preciso que nós possamos ser transformados. Ele derrama a graça em nós, quando nós o buscamos, quando nós entregamos a Ele a nossa vida. Sabe, irmãos? Esta é a importância das bem-aventuranças, das características das bem-aventuranças. Agora, como eu sei que recebi, né, esta natureza, esta nova natureza, esta regeneração? As características verdadeiras de um salvo? Primeira característica que está no versículo 3. Agora nós iremos falar as 8 características, as 8 bem-aventuranças, né? A primeira característica que está no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, aqui está dizendo que bem-aventurado os pobres em espíritos. Sabe, queridos, aqui está falando daquele que não confia, né,
em sua própria obra, nem em seus méritos. Aqui está dizendo a respeito do pobre em espírito. A palavra pobre aqui é uma palavra que vem do grego, né? Que é miséria absoluta, não é? É uma miséria absoluta. Aqui não está falando do pobre em si, porque o pobre ele tem casa para morar, ele tem comida, ele trabalha, ele paga a conta, mas aqui está sendo falado, é uma palavra grega que vai mais do profundo ainda, está falando da miséria do pobre em espírito. A miséria é aquele que reconhece, né, a sua miséria, reconhece a sua miséria espiritual, a sua indignidade, né? Que quem eu era, eu não sou ninguém, eu necessito da presença de Deus, né? Eu sou dependente da presença de Deus, sem Deus eu não sou nada. É esta pobre em espírito que está sendo falado, é quando nós consideramos pobre em espírito que somos miseráveis, somos trapo de imundícia, que precisamos da graça de Deus, precisamos da presença de Deus para podermos vivermos na presença dele. Mas para isto é preciso humildade de reconhecer que nós somos pobres em espírito, que precisamos encher da graça de Deus para podermos viver esta bem-aventurança. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, não ignore a graça dada por nosso Senhor Jesus Cristo, a mim e a você, né? Seja pobre em espírito, né? Busque viver essa característica, busque estar na presença do Deus vivo, né? Se desvazie daquilo que não presta, das coisas que você gosta, para colocar em seu coração as coisas de Deus, as coisas do alto. É isto que esta palavra, esta primeira característica, né, do pobre em espírito, do versículo 3, que Jesus estava dizendo para aquele povo, para aquela multidão e para nós agora. Amém? Fica por aqui o primeiro vídeo, irei em seguida para o segundo vídeo. Que todos fiquem na paz. Se inscreva, dê o seu like para que esta mensagem possa ir mais longe. Fiquem todos na paz. Shalom. Vem aí o segundo vídeo, não perca.